Olá a todos, aqui é André Luiz, estamos hoje no esquenta do Encontro Nacional das Usinas de Reciclagem de RCD do ano de 2021. Hoje teremos a presença nesse podcast de esquenta do Luciano Mandinga, que é gerente de concretos e materiais da Guarani Indústria, né, e diretor da Brecon. Também temos presente hoje no nosso podcast Rafael, diretor do grupo Rafa Entulho. Olá, Rafael, tudo bem? Tudo bem, André? Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. O esquenta do Encontro Nacional ele vai trazer temas bastante quentes, né, para a gente fazer exatamente essa preliminar. E um dos temas bastante importantes que está na atualidade é a questão de uma norma que a gente tem, que o Luciano vai falar um pouco com a gente, falando um pouco da questão de valorização dos agregados. Luciano, conta um pouco para a gente o que é essa norma nova, tem uma definição da 15.116, mas conta um pouco antes dela, como que se deu o início dessa conversa da norma. Na verdade, nós tínhamos a necessidade, né, uma questão sustentável de reutilizar parte do material. Nós estamos falando em agregados reciclados na cadeia de concreto. Basicamente, essa norma anterior ela só permitia a utilização desses materiais reciclados em concretos não estruturais, né? Já a 15.116 ela teve uma nova edição e nessa nova edição é permitido o uso de material ARCO em até 20% para concretos de classe de agressividade 1 e 2, ou seja, FCK 25 com consumo máximo de 280 kg de cimento por metro cúbico. Perfeito, perfeito. E essa é uma discussão que a gente vai colocando ela no podcast. E aí vamos trabalhar um pouco mais esse conceito. Você falou dos agregados, né, de resíduos do concreto e agregados de resíduos cimentícios. Explica um pouco mais para o pessoal que está ouvindo a gente entender, para a gente avançar um pouco mais nessa conversa. Basicamente, o material reciclado ele foi distribuído em 3 cadeias. O ARCO, que é o agregado reciclado de concreto, o ARCI, agregado reciclado cimentício, e o RM, que é um agregado reciclado misto, que permite a utilização de outros materiais, né, não cimentícios. Luciano, e aí eu acho que o Rafael também, hoje é possível utilizar isso na prática? E aí, o que é a Guarani Indústria, né? Então, traz um pouco essa realidade para a gente até fazer um bate-bola com o pessoal da Rafa Entulho, né? No sentido de como que isso acontece na prática hoje. A Guarani Indústria, né, é uma empresa localizada em Guarulhos. Nós estamos lá há mais de 46 anos, né? Nós temos 2 plantas. Uma das plantas fica na Estrada de Nazaré, onde basicamente ali nós fazemos pisos e blocos estruturais, né, de 4 até 22 MPa. A nossa planta principal, que fica na Avenida Pascoal Tomeu, em Guarulhos, é uma área de 88 mil metros quadrados. Lá nós temos 2 plantas que nós fazemos tubos de cimento, e eu tenho uma central de concreto também, com 2 pontos de carga, com capacidade de 250 metros cúbicos de concreto por hora. Obviamente, a gente tem uma perda estimada de 3% desses materiais, né? E o que fazer com isso, né? Nós estamos utilizando já há algum tempo parte desse material para concretos não estruturais. Nós temos uma linha de guias dormidas, onde nós utilizamos parte desse material nessas guias dormidas, né? Com essa utilização, com essa norma nova, com a edição da nova norma, nós já estamos começando a utilizar esse material, o ARCI, em concretos estruturais. Basicamente, nós não colocamos ainda esse concreto para fora da empresa, né? Nós estamos utilizando basicamente nossa produção de guias para tentar entender melhor o desempenho desse material e como que ele se comporta na utilização do concreto estrutural. Perfeito. O André, gostaria de complementar a fala do Luciano e até colocar um novo questionamento na mesa. Dia 25 de novembro nós vamos ter o Encontro Nacional das Usinas e teremos ali
várias usinas com diversos perfis, Luciano. Algumas, a Guarani Tubos, por exemplo, ela tem uma usina que trata e recicla o resíduo da sua produção, seja da concreteira, seja da fabricação de artefatos. A Rafa Entulhos, ela tem 2 usinas. Uma delas tem a viabilidade de produzir o agregado reciclado, que antes nós chamávamos de agregado reciclado de concreto. E agora eu tenho, na verdade, agregado reciclado de concreto com agregado reciclado cimentício. Tá? E graças a algumas particularidades na operação. A Guarani Tubos tem um controle total de matéria-prima. A Rafa Entulhos, uma das suas usinas, tem esse controle total de matéria-prima também. A pergunta é, Luciano, você acha que no cenário geral, para as outras usinas no Brasil, essa realidade, como que é essa realidade? Você acha que como que essa norma caiu para a maior parte das 380 usinas que temos no Brasil aí? Posso dizer com muita propriedade que em 95% das usinas de agregado reciclado do país fica muito difícil esse tipo de desmembramento dos materiais, né? Pontualmente, nós conseguimos fazer esse desmembramento porque nós só reciclamos aquilo que produzimos, né? As outras centrais, elas não conseguem fazer essa distinção. Foi um tema bastante discutido, inclusive, numa das últimas reuniões, né, da norma. O que é RCI e o que é RCO? Como distinguir um material do outro? Devido a uma tecnicalidade, eles acabaram desmembrando. Mas, sem dúvida, há espaço para discussão, porque os materiais, tanto RCI como RCO, são materiais com características muito parecidas. Então, na prática, é muito difícil você desmembrar um do outro. Isso é o nosso esquenta, né? O esquenta, na verdade, ele traz essas provocações. Hoje é só para a gente iniciar esse bate-papo. A gente vai ter... O Luciano vai participar das palestras do Encontro Nacional. Lembrando a todos, quem quiser se inscrever, já entra lá no site www.abrecom.org.br ou pelo WhatsApp 3862, lembrando DDD 11 7118. E essa provocação, Luciano, eu queria estender porque, de fato, a gente tem uma realidade hoje das usinas de reciclagem de resíduos da construção civil e uma realidade da indústria do concreto, né? E aí essa norma ela define conceitos que, a priori, priorizam, né, uma indústria que ela já é grande. A gente entende que ela tem que fazer esse trabalho, mas conceitualmente, então vamos olhar um pouco tecnicamente. Se eu pego uma caçamba que tem lá resto de bloco, uma argamassa e um pouco de concreto, por que não classificá-lo como resíduo base concreto ou a sua composição de concreto compondo agregados, cimento e finos, e tratá-lo dessa forma? Você consegue perceber essa possibilidade ou você acha que ainda está muito dividido esse conceito? Não, eu consigo perceber claramente, né, essa situação. Na verdade, a gente fala muito pouco de material reciclado no país. A gente tem um caminho longo pela frente, né? Eu tive recentemente com um pessoal de uma empresa multinacional da Suíça e lá eles me comentaram que eles já estão fazendo prédios de 14 andares 100% com material reciclado. Aqui no Brasil, a gente está discutindo a utilização de 20%, né, em concretos de classe de agressividade 1 e 2. Então, a gente tem muita coisa para avançar. Um conceito que eu particularmente gosto muito e acho que provavelmente na próxima reedição dessa norma eles devem avaliar isso com um pouco mais de cuidado, é o conceito de ARC, que é um material com base cimentícia. Tanto faz o concreto como faz um pilar, um piso que foi removido. Esses dois materiais eles têm características muito parecidas. Então, na prática, eu acho que não teria nenhum problema na utilização desse conceito, né? Perfeito. E lembrando que a gente que já está no mercado também, hoje já tem estudos, né, Rafa, da USP, que comprovam aí tranquilamente a questão da utilização de agregados, vamos conceituar aqui, base cimentícia, base de concreto, na produção de peças estruturais, sem comprometimento, né, na porcentagem até uns 25%. Isso nós temos literatura, né? E continuando essa provocação, Luciano, a gente
está aqui abrindo as possibilidades de valorização das usinas de reciclagem de resíduos da construção civil, né, Rafael? Então, a gente tem, normalmente, a utilização como base, subbase, agregado. Hoje, um pouco, a questão como areia reciclada e agora a questão dos pré-moldados. Olhando para esse mercado, hoje você está no mercado, é possível afirmar, e aí para quem está ouvindo a gente, quem tem interesse em se inscrever e até continuar essa conversa, que é possível ter viabilidade econômica na reciclagem de resíduos da construção civil nessa perspectiva? É possível, com certeza, né? A gente, se não me falha a memória, o Levi pode me afirmar aqui, são 7 maracanãs por dia que a construção civil gera desse tipo de material. Então não tem mais onde colocar, né? E as construtoras, elas têm um conceito, né, de selo verde, né, Aqua, LEED, Gold. Então você consegue agregar valor nesse material. Não necessariamente vender esse material com preço muito baixo, né? Porque antigamente você falava no material, material reciclado, além das pessoas torcerem muitas vezes, não aceitarem muito bem esse material, e tinha o conceito de que ele tinha que ser muito mais barato do que o material de linha. Hoje você não tem mais esse conceito. Nós estamos trabalhando, na verdade, até para divulgar mais esse conceito, porque as construtoras que têm selo verde, ela tem como obrigação fazer um trabalho sustentável. Nós fizemos um trabalho recentemente, a Rafa, da Rafa Inturo, também participou nesse trabalho, de um projeto chamado Calçada Ecológica. Nós conseguimos agregar valor a um produto, né, que é o concreto, para utilizar 20%, na verdade até um pouco mais, 22% do material reciclado na própria calçada. E a qualidade do concreto está lá na prática para todo mundo ver, não caiu em nada, né? Nós pegamos um traço de linha, um FCK 25, Brita 0,1, Slump 10, mais ou menos 2, substituímos 20% desse material e colocamos lá, né? E o conceito como FCJ, FCK foi excelente. Essa foi uma calçada estampada, então ela precisaria você ter uma resistência inicial um pouco mais acelerada para o pessoal fazer a estampa. E o conceito da empresa que fez esse trabalho foi excelente. Material muito argamassado, fácil de trabalhar, um desempenho excelente. Ô, Luciano, falando um pouquinho do mercado, nós temos grandes obras, e aí você colocou muito bem, o preço não é o fator determinante. Eles estão atrás do viés sustentável, né? Então fazer uma calçada ecológica para o empreendimento foi algo interessante. Então não foi só o viés econômico, apesar de ter tido uma economia ali também na subbase e tal, mas o importante ali era a questão da sustentabilidade. Mas nós temos 70% do mercado que é o varejo. E aí, eu estou colocando isso, fazendo esse cenário para entrar um pouquinho de novo na conversa da Norma no seguinte sentido. Esse mercado varejo ainda está distante de procurar o viés de sustentabilidade, certo? Primeiro que para atender o mercado varejo, hoje de manhã eu tive uma reunião com uma rede varejista de distribuidora de material de construção civil e ela está colocando areia em sacada. Para a gente atender esse mercado varejo, sem dúvida nenhuma, vai ter que ter um preço diferenciado, um pouquinho mais baixo. E tem uma pergunta lá que eles colocaram no mercado. Vamos lá, a norma permite qual aplicação? A minha opinião foi, vamos vender para usar para uso não estrutural. Porque a questão dos 20% para o varejo não vai funcionar, concorda, né? E a pergunta é, numa obra do mercado varejo, você também que gerencia a operação de concreteira, para uma obra do varejo, a parte estrutural da obra, eles usam concreto da usina ou ainda existe aquilo de fazer concreto estrutural com aquela areia, bater laje e depois fazer um churrasco? Como que está o mercado do varejo hoje? É engraçado, né? Você fazendo essa pergunta, a Guarani ela consome muito material, né? Muito cimento. Hoje, para você ter uma ideia, o nosso consumo é aproximadamente aí de 125 toneladas dia de granel e 1.400 sacos, né, de 50 quilos do material ensacado. Então, obviamente, a gente tem muito contato com as cimenteiras, e eu também vim desse mercado de cimento, né, trabalhei nas 3 maiores cimenteiras do país, e o ano passado faltou material, faltou cimento no mercado.
logo depois da pandemia. Passou até algumas reportagens em alguns home centers, não tinha cimento. O que aconteceu? Primeiro trimestre, chegou a pandemia, o pessoal olhou e falou, opa, vai ter um decréscimo. Então, algumas empresas reduziram a produção de cimento. E, obviamente, o mercado que mais foi atingido foi o formiga, que é esse mercado que o Rafael está falando, varejo. Então, por incrível que pareça, no mercado de varejo, no mercado formiga, as pessoas ainda utilizam o concreto virado na mão, que é um concreto não industrial. Então, existe possibilidade, com certeza. Não, legal. Só deixando claro, não é comum as usinas vender direto para o varejo, mas estamos fazendo esse movimento por uma questão de classificar a matéria-prima, então tem que ser uma usina que tem controle de matéria-prima, porque o mercado varejo é mais exigente, ou seja, ele não vai usar para uma subbase, para uma base, geralmente ele vai usar, no caso da areia ensacada, e no caso da pedra ensacada, ou para um concreto não estrutural, para uma calçada, ou para um reboco, ou para um chapisco, ou para um assentamento. Então, é uma aplicação nobre, e nós estamos colocando até para poder valorizar e promover o agregado reciclado. Eu acho que no Encontro Nacional das Usinas a gente pode discutir um pouco mais sobre o agregado reciclado no varejo. Sim, sem dúvida. Tem espaço, até porque, tradicionalmente, né, ainda existe a possibilidade, ainda existe um mercado de fazer uma laje virada em obra e, obviamente, você tem calçada, você tem outras aplicações, né, de concretos não estruturais que você pode estar utilizando, com certeza, esse tipo de material. Luciano, eu queria também aproveitar, lembrando do Esquenta, quem estiver nos acompanhando, faça sua inscrição no site abrecom.org.br. E a gente sabe que o Encontro Nacional, os encontros que são realizados, a gente tem muita presença do poder público tentando discutir essas questões. Eu particularmente, estou numa situação de secretário adjunto de uma prefeitura e coordeno aí um GT de resíduo para mais de 1 milhão de pessoas. E a gente tem uma discussão hoje, numa cidade de 500 mil habitantes, a gente gasta quase 10 milhões com a coleta do descarte irregular e o descarte não ambientalmente certo, que seria a questão do aterro. Olhando para essa realidade, que é do poder público, olhando para esse potencial que a norma traz, o que você me diria do ponto de vista da produção, que é o seu mercado também, de produção de tubulões, guia, sarjeta, que é um produto do poder público hoje? Como que você vê isso? Eu vejo com muito bons olhos, né? Nós estivemos recentemente em 2 prefeituras, né, de cidades importantes aqui de São Paulo, né? O Levi, que é o nosso coordenador da Abrecom, ele participou nas 2 reuniões. Nós percebemos ali a preocupação que o poder público hoje ele tem em dar destinação para esse material, né? E o nosso encontro ele vai ser, obviamente, a parte operacional, mas também a parte técnica. Existe mercado para isso, né? E mercado sustentável e materiais que você produz com esse tipo de agregado que não interfere em nada a qualidade. É só realmente uma questão de ter um pouquinho de força de vontade e querer aplicar, porque é viável, ecologicamente correto, sustentável e você acaba não afetando em nada a qualidade do produto final. Luciano, e o processo produtivo? E aí quando eu falo processo produtivo, tanto da fabricação de artefatos quanto das concreteiras, das usinas de concreto. Utilizar o agregado reciclado altera muito a estrutura da usina de concreto ou da fábrica de artefatos? E aí eu emendo com uma pergunta que eu acho interessante. Algumas usinas usam como matéria-prima os resíduos da concreteira, ou seja, a concreteira ela gera o resíduo e ela não tem a estrutura para reciclar esse resíduo internamente. Ela envia como para tratamento. Ela tem 2 opções, o aterro ou enviar para tratamento a reciclagem, que são algumas usinas. Então a gente sabe que na região metropolitana de São Paulo tem algumas usinas que reciclam apenas esse resíduo de concreto da concreteira. O que você acha que vai acontecer com o mercado? As concreteiras vão se preparar para reciclar e retornar isso em loco, na própria usina? Como que você acha que vai acontecer essa movimentação? Já está acontecendo.
né? Recentemente eu recebi na nossa planta 3 concreteiras importantes aqui do país, né? Talvez as 5 dessas 3 estejam entre as 5 maiores, e eu percebi uma predisposição de fazer esse ciclo, né? Porque realmente algumas concreteiras elas têm um retorno muito grande de concreto, porque existem vários. Quem trabalha no dia a dia com construção sabe, você tem slump alterado, você tem volume que a pessoa programa mais, você tem concreto que chega não conforme, e o cliente devolve mesmo. E com essa devolução, algumas concreteiras, inclusive, já estão cobrando taxa de devolução. Se você devolver 1 metro cúbico, eu vou te cobrar tanto, né, por metro cúbico. Então, eles estão tentando, primeiro, fazer o cliente da ponta não devolver concreto, mas isso é praticamente impossível, porque sempre vai ter devolução de concreto. Em contrapartida, também, eles já estão pensando em criar uma planta que tem essa possibilidade, né? Obviamente, tem a questão da estrutura da central, Rafa, porque hoje, basicamente, todas as concreteiras elas trabalham com 4 caixas, né? E você precisaria de caixas sobressalentes para utilizar esse material. Os caixas são os dosadores. Né? Exatamente, os dosadores, né? Algumas centrais, pouquíssimas, que no nosso caso, por exemplo, trabalham com 5 caixas. É uma P5. E aí, basicamente, eu tenho uma caixa sobressalente só. Eu trabalho com 2 areias, né? E trabalho com 2 pedras, né? O pedrisco e a brita 1. O pó de pedra e a areia natural, no meu caso. E aí fica uma caixa apenas sobressalente. O que eu faço com essa caixa sobressalente? Eu faço um pedrisco misto. Ele tem 60% de pedrisco e 40% de pedra. Aí, obviamente, eu vou tirar 20% do meu pó de pedra e 20% do meu pedrisco para substituir, né? Mas o ideal seria você ter caixas sobressalentes. Eu estive recentemente até com um diretor importante de uma concreteira e ele comentou que no projeto novo de concreteira eles já estão estudando a possibilidade de criar uma P7, né, para utilizar... Já prevendo o agregado reciclado. Exatamente. E hoje, pela experiência prática lá, qual o limite que vocês conseguiram chegar na porcentagem do agregado reciclado? E se os finos não acabam conflitando com a porcentagem da areia? Sim, você tem uma questão do pulverulento, né? Obviamente, quando você tem um material muito pulverulento, isso acaba consumindo água. Obviamente, você vai ter que aumentar o consumo de água. Aumentando o consumo de água, você mexe na relação AC e aumenta o consumo de cimento. Então, dependendo da quantidade de cimentos que você utiliza, acaba inviabilizando, né? Mas, no nosso processo lá, a gente tem tomado muito cuidado com os materiais finos, né? Hoje, algumas concreteiras já estão utilizando 100% do pó de pedra. E o pó de pedra, nós sabemos que é um material pulverulento. E tem ensaios desde 5% até 22% de material pulverulento, que não é muito diferente Sim. do pó de pedra reciclado. Então, hoje você já tem tecnologia. Existe uma concreteira, por exemplo, aqui em São Paulo, que está utilizando 100%. Eles estão utilizando 2 tipos de aditivo para corrigir esse índice de pulverulento. Então, eu não vejo nenhum problema. E na sua avaliação, Luciano, a gente está falando agora de uma questão um pouco mais técnica, mais objetiva, e a gente sabe que tem variação os nossos agregados, né? Seja ele base concreto, base cimentícia. Onde você vê onde é o gargalo ainda hoje? Qual o gargalo hoje no Brasil? Porque como que a gente corrige esses ajustes? Qual que é a sua avaliação sobre isso? O material de linha, o material de pedreiro já tem variação. Nós somos um grande consumidor de material, então a gente tem todos os dias ensaios e dependendo do veio da rocha que você pega, ele tem essa variação. Se o material de linha tem a variação, o material reciclado, obviamente, vai ter também essa variação, né? Então, existe esse cuidado. Você precisa, por exemplo, a norma ela fala sobre uma quantidade, se não me falha a memória, de 300 metros cúbicos cada lote, né? Se não me falha a memória. E, obviamente, você pega um dia um pouco mais chuvoso, com o material está um pouco mais úmido,
você vai ter um material um pouco mais pulverulento, né? Você pega um material um pouco mais seco, você vai ter um material com outra característica, né? Por exemplo, nessa questão do material misto que eu utilizo, é evidente, né? No começo a gente estava patinando um pouco nisso, mas hoje já está claro. Quando você pega o material úmido, ele já sai misto por natureza. Então eu não faço esse blend de 60 a 40. Quando eu pego o material seco, o pedriço, por exemplo, ele sai um pedriço limpo. Então eu já faço esse blend. Esses últimos dias, por exemplo, está chovendo muito, não preciso nem falar, né? Eu não preciso fazer o blend. Ele já sai naturalmente com essa característica. Lembrando a todos que esse é o primeiro podcast Esquenta do Encontro Nacional de usinas de reciclagem de RCD desse ano, de 21. E lembrando que nós vamos detalhar essa conversa. Luciano é um dos palestrantes do Encontro Nacional. E aí quem estiver nos ouvindo, quiser acompanhar no Esquenta e também já se inscrever, aproveita, porque as vagas já estarão abertas. www.abrecom.org.br e pelo WhatsApp também, DDD 11 3862 7118. Né? Esses temas tão atuais, tão polêmicos, nós vamos trazer para dentro do Encontro Nacional, né? Oferecendo aí todo tipo de informação, ferramenta, né? E toda essa experiência acumulada desse time que tá aí desde o Esquenta até no Encontro. Luciano, só para a gente avançar um pouquinho mais, e aí na provocação, a 15.116, ela traz essa reflexão para a gente, que a gente já colocou aqui, mas eu queria ainda ir mais a fundo. Hoje, numa perspectiva dos resíduos cimentícios, com uma taxa maior de variação, como que você olha? Você acredita que a norma, você entende que a norma consegue atender essa variação? Ou a gente já precisa discutir a norma que já está fresquinha, né? Porque ela consegue atender bem uma parcela do mercado, mas parece aí que tem uma parcela grande que a gente precisa avançar ainda. Qual que é a sua avaliação crítica sobre isso? Eu acho que essa nova edição da norma foi um passo importante, né? A utilização de 20% de material reciclado, para quem não estava utilizando nada, zero, já é um passo importante. Obviamente que a norma ela tem alguns pontos a serem discutidos novamente. Realmente, do jeito que ela está englobada, você acaba atingindo apenas um nicho específico, né? Ela tem que ser ampliada, até porque nós precisamos da destinação para esse tipo de material. Então, eu acho que, apesar dela ter sido aprovada agora no meio do ano, eu acho que já dá para a gente começar a discutir a norma da norma. E aí eu queria também colocar uma colaboração, porque assim, a gente está discutindo a série 15.000, a 15.116, que traz essa possibilidade da utilização de agregado base concreto para produção ou formulação função estrutural, mas a gente também não pode perder que nós temos a série 15.115, né, que ela estabelece a questão do uso de agregado reciclado, não faz a distinção, seja base cimentícia ou base de concreto, para a função pré-moldado. E aí a gente tem um grande mercado, né, Rafael? Tem a questão dos pré-moldados, tem a questão de blocos de vedação, tem a questão de peças que não têm função estrutural ou baixa resistência. Então, o mercado nosso ele tem também outras alternativas, né? A provocação da 15.116 ela é importante, porque ela avança do ponto de vista estrutural, mas nós temos ainda uma quantidade grande do ponto de vista pré-moldado. Lá na Guarani, vocês também trabalham com as peças pré-moldadas, correto? Sim, trabalhamos. Nessa questão das peças pré-moldadas, vocês conseguiram chegar em o máximo de porcentagem de resíduo agregado reciclado? Então, nas peças pré-moldadas, até porque a gente trabalha com um tipo de material muito específico, né? Como, por exemplo, trabalha só com bloco estrutural, basicamente, porque quando você fala em bloco de vedação, você atinge um outro mercado que não é muito o nosso nicho, né? Pisos também, nós trabalhamos basicamente com pisos de altas resistências, né? Tubos, né, também, a gente tem feito um trabalho muito forte com tubos JP, que são tubos de alta resistência. Então, nesse tipo de material, a gente não avançou muito ainda. A gente precisa avançar um pouco mais. Até para a gente ir avançando no nosso podcast,
e lembrando a todos, é o Esquenta, esse é o primeiro, só para a gente novamente cravar essa discussão, nós podemos falar um pouco de mercado, né? Novamente eu vou insistir, né, para quem está nos ouvindo. É possível viabilizar economicamente uma atividade a partir do uso do agregado reciclado? Sim, é possível, né? Agregado, sem ser redundante, ele tem baixo valor agregado. Basicamente é logística, né? Cada dia que passa, principalmente Porto de Areia, está ficando mais afastado. Então, quando você pega o preço do material FOB, né, e o preço do frete, obviamente, quando você está mais próximo da obra, você tem uma situação comercial melhor. Nós estamos, por exemplo, aqui na região de Santo André, na Rafa Entulhos. O Rafa está num lugar privilegiado, ele está a 10, 15 quilômetros do centro, né? Quem tem a possibilidade logística de estar tão próximo do centro com uma cadeia tão grande de materiais, né? Então, é algo que a gente precisa discutir, sim. E assim, essa provocação eu fiz exatamente, Rafa, e é uma discussão importante, porque quando a gente fala de logística, a gente fala de operação, a gente fala principalmente vamos chamar da mineração urbana, que é um conceito até em outros países utilizado, né? Ela vem de encontro exatamente esse momento que a gente está vivendo. Hoje, por exemplo, né, o impacto do ponto de vista de logística do diesel, ele chegou a impactar a 16 a 20% o custo hoje de operação vinda de algumas mineradoras, né? Se você traz isso para o centro urbano, você dilui isso, você consegue concorrer, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão importante que a gente tem que fazer e, de fato, não tem que ter aquela visão de o reciclado tem que ser mais barato, o reciclado tem que ser competitivo, né? Ele tem que ter esse valor de mercado do ponto de vista da competição, né, Rafa? Sem dúvida. Eu acho que o desafio são as usinas entender o seu perfil de trabalho. Nós temos total competitividade na questão logística, lembrando que usina ela fornece agregado e recebe resíduo. Então, claramente, dá para encaixar uma logística reversa aí, claramente. Como o Luciano colocou, a questão da sustentabilidade, nem sempre é valor. Então, tem que entender para que mercado você está vendendo. Obviamente, se for comparar as usinas que produzem agregado reciclado com as extrações de agregado natural, nós temos um problema na questão de produção. Geralmente, as usinas produzem menos. Nós vamos apresentar o relatório setorial no encontro nacional e ali vai ter uma média de quanto as usinas produzem no Brasil. Essa informação é bem importante. As usinas produzem menos, mas em compensação tem o fator logístico, tem o fator da sustentabilidade que está em alta, principalmente com as grandes obras. E um fator importante é as usinas entenderem a aplicação do agregado que produz. Se a sua usina, veja, nós temos 2 usinas no grupo da Rafa Entulhos, uma produz ARM, eu vendo para algumas aplicações. A outra produz o ARC, que hoje é o agregado reciclado de concreto, e o RCI, o cimentício. Nós vendemos para uma outra aplicação, chegando a vender até ensacado no mercado de varejo. Então, a usina ela tem que entender a estratégia, onde ela está localizada, qual o material que ela recebe, se ela tem condição de fazer um controle de matéria-prima mais apurado ou não, e aí definir sua estratégia. É possível, sim, a usina hoje ser competitiva. Perfeito. E só para a gente ir avançando na questão do podcast, lembrando que esse é o nosso Esquenta, você vai no Encontro Nacional, quem se inscrever, né, poderá ter toda a informação do ponto de vista da viabilidade técnica, econômica, financeira, aprofundar a questão dos estudos do relatório setorial, entender como que está o mercado hoje, qual o papel das usinas, como que a gente pode cada vez mais valorizar e aproveitar esse momento que nós estamos. A gente está chegando no fim do nosso podcast, o nosso primeiro Esquenta. Eu queria deixar aberto para o Luciano que quiser fazer alguma consideração, o Rafa também. E lembrando, faça as suas inscrições no site da Abrecon, abrecon.org.br, também pelo WhatsApp, DDD 11 3862 7118. O Encontro Nacional ele tem como objetivo fortalecer, né, o segmento e principalmente nesse momento que nós estamos, né, pós-pandemia, que é um momento que as usinas tiveram uma limitação muito grande, né? Luciano, queria agradecer em nome da Abrecon, né? O Luciano também, lembrando, ele é diretor da Abrecon, estará participando como palestrante e queria deixar abertas as suas considerações finais e já deixar o nosso agradecimento. Eu agradeço o André,
você, André, agradeço o Rafa também pelo convite. Realmente é um tema bastante pertinente. Existe muito espaço, né, para isso. A parte sustentável ela é muito importante, né, em todos os aspectos, em todas as cadeias. Mas, no nosso caso, na construção civil, ela tem um impacto muito maior. Então, é um convite, nós reestendemos o convite a todos, né? É um mercado muito importante. Eu acho que vale a pena você se inscrever, entender não só a parte de produção, mas também a parte de consumo. Como que a sua empresa, se você é dono de construtora, como que você pode utilizar esse material? Se você tem uma concreteira, como você pode reutilizar esse material? Se você está talvez em uma cidade que não tenha uma central para usinar esse material, como que eu posso fazer para montar uma central, para ter viabilidade econômica, né? Se você é do órgão público, também, como que eu posso fazer para talvez dar incentivo para a utilização desse material? Então, vai ser muito bacana o encontro e eu espero que o máximo de pessoas estejam presentes, porque realmente é um tema bastante pertinente. Perfeito, Luciano. Obrigado, André. Obrigado, Luciano. Como o Luciano ele colocou, o encontro vai deixar claro ali diversas oportunidades novas. A NBR 1516 é uma novidade. O Luciano tem muita experiência para trazer para a gente. Ele vai estar no encontro trazendo essa experiência. Vamos ter outros temas para debater ali. E é uma grande oportunidade ali para trazer soluções para os desafios do nosso setor. Obrigado, agradeço ao Luciano, André e a Brecon. Até mais, pessoal. Muito obrigado e até mais. Não esqueçam de se inscrever abrecon.org.br, pelo WhatsApp DDD 11 38 62 71 18. Bora pro esquenta, bora pro encontro nacional.